paz e a graça, meus amados. Deus abençoe a todos que me acompanham, amém? Louvado seja Deus. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1 ao versículo de número 13. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelo espírito do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aleluia, igreja. Santo, santo é o Deus eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensina a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Aleluia. E eu, Daniel, e tu, ou seja, né? E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Glória a Deus, aleluia. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sob as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Amém? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Aleluia, igreja. Muitos serão purificados, esbranqueciados e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia, igreja. E desde o tempo em que continuou o sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém, meus amados? Agora vamos dar uma passada em Mateus, no capítulo de número 25. Amém? Mateus 25, versículo 31
Mateus 25, versículo 31. Aqui fala na vida eterna e no castigo eterno. E a gente lendo aqui, a gente entende bem. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32 do capítulo 25 de Mateus. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns do outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. Versículo 37, versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, igreja. Glória e honra seja para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, igreja. Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5. E digo vós, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não temais o que fazer. Aí o versículo 5, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vós digo a esse, temei. Lucas, capítulo de número 12, versículo 4 e 5. Lucas 18, verso 9, a parábola, do fariseu e do publicano. O que é que vamos encontrar no versículo 9 ao versículo 14? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Versículo de número 11. O fariseu, estando em pé, orava São 23 horas. dessa maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Versículo 12. Jejum duas vezes na semana e 2 dízimos de tudo quanto possui. Oh, glória! Até aí, beleza. Versículo 13. A palavra diz o seguinte: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. O verso 14, encerrando essa belíssima mensagem: digo vós. Quem é que está dizendo aqui digo vós, nós sabemos quem é que está falando. Digo vós que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado,
e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 14. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Oh, glória, tomar de graça da água da vida, hein? Isso é um Deus muito bom, né? Tome de graça da água da vida, para que você tenha vida eternamente. Amém. Glória a Deus. Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Aleluia. Verso 19, encerrando essa belíssima mensagem de Apocalipse. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aleluia. Glória e honra seja para o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Glória e honra seja para o Senhor, nosso Deus. Aleluia, igreja. Glória e honra seja para o nosso Deus eterno, Senhor dos céus e da terra. Oh, glória! Primeiro livro de Coríntios, né, uma mensagem linda. Nós já conhecemos muito essa mensagem, né? Versículo 17 em diante. Há dissensões nas ceias de irmão, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então Paulo escreveu aqui: nisto, porém, que vou dizer vós, não vós louco, porquanto vós ajuntai, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntai na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vós ajuntai em algum lugar, em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. De sorte que, quando vós ajuntai em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim uns têm fome e outro embriaga-se. Não tende, porventura, casa para comer e para beber, ou desprezai a igreja de Deus. Envergonhai vós, os que nada têm, que vós direi? Louvar vós
E nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes e em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mensagem do livro de 1 aos Coríntios, capítulo 17, ao capítulo de... Mensagem do livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, ou seja, versículo 17 ao versículo de número 29, aonde ele fala: porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse é o versículo de número 29, aonde terminei de ler essa mensagem do livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, e versículo 17 ao verso de número 29. Glória e honra seja para o Senhor. Amém, igreja. É bom estudar a Bíblia. Eu gosto muito de estudar. Que pena que eu não tenho estudo, mas o meu esforço, nosso Deus está me ajudando. Entendeu? Entendemos o capítulo 12 de Lucas, e verso 4 e 5? Palavra forte, igreja. Muito forte. O livro de João, né? Livro de João, capítulo número 8. É uma mensagem que eu já li. Essa mensagem é conhecidíssima, né? Eu já li ela em alguns vídeos que eu já enviei ao grupo, né? Mas João 8, cara, versículo 47, engraçado que esse versículo ninguém não lê ele em lugar nenhum, né? Já faz tempo que eu não vejo alguém falar meditar nesse versículo 47 do capítulo 8 do Santo Evangelho segundo João. Aqui está escrito o seguinte: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutai, porque não sois de Deus. Aleluia. Jesus estava pegando seus mandamentos para os judeus que criam nele, dizendo o seguinte para eles: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam dizendo: nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, serei livre? Respondeu-lhe Jesus e disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre.
Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Aleluia. Isso é no versículo 31 ao versículo de número 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Aleluia. Isaías capítulo 30, né? Isaías capítulo 30, né? Ele diz lá, eu não vou nem pegar não, que eu já sei mais ou menos. Capítulo 30, versículo 1. Né? Tem uma mensagem lindíssima. Isaías capítulo 30, versículo 1, ele fala a respeito de rebeldia, de filhos que são rebeldes. Lá está escrito, ai dos filhos rebeldes. Não, né? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram o conselho, mas não de mim, e que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então, né? Cobertura que não é do espírito, né? Meus amados, abrimos o olho com essa cobertura que Deus está falando que não é do espírito dele. Abrimos os olhos, senão a gente possa estar com essa cobertura e a gente talvez, com pouco conhecimento, talvez a gente não descubra qual é, que cobertura é essa. Mas ficamos espertos e olhando para dentro do guarda-roupa da gente, qual a cobertura que temos. Aleluia. Isaías novamente, só que agora voltando para o versículo 28, voltando para o capítulo 28 e versículo 13. Eu falei agora do capítulo 30 e versículo 1, agora eu vou falar do capítulo 28, do mesmo profeta que é Isaías, versículo 13, que fala: assim, pois, lhes são as palavras de Deus, sabe? Lá está escrito assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que vão e caia para trás e se quebrante e se lance e sejas preso. Aleluia. Precisa de você, de alguém ensinar para você, é só ler a Bíblia e ponto final, meu amado. Glória a Deus, aleluia. Que Deus supra as necessidades de cada um que me acompanha. Que nunca falte o seu pão de cada dia. E você que se encontra desempregado, peça a Deus que 2024 você possa entrar com o pé direito já com um emprego novo. Em nome do Senhor. Amém, meus amados? Creia, não desacredite, continue. Porque aquilo que Deus te preparou vai ser entregue. Amém. Até o próximo vídeo com mais uma leitura bíblica. Aleluia, meus amados.